Bom dia, bom dia, bom dia para minha turma lá do Japão. Aliás, bom dia não, para minha turma do Japão é boa noite, eu esqueci. Tá, pessoal do Japão, bom dia, boa noite para o pessoal da Austrália, boa noite para o pessoal da China, boa noite, meus amores, bom dia para o pessoal do Ocidente e boa tarde para o pessoal que está ali no meio do caminho ali, para o pessoal que já está ali, para minha turma da França, para minha turma da Angola, pessoal de Frankfurt, o pessoal da Suíça, boa tarde para todos vocês. Que vocês possam ser muito abençoados com toda a sorte do mundo no dia de hoje. Hoje é um dia maravilhoso. E qual dia não é? Sabe por que hoje é um dia maravilhoso? E eu sempre falo isso. Porque hoje é o único dia que a gente tem para viver. Hoje é o único dia que vale a pena ser vivido. Ontem já passou, já morreu. E amanhã, bom, meus amores, se a gente viver no amanhã, a gente vai viver com ansiedades, com preocupações, com estresse e com mais uma pancada de coisa que só adoece a gente. Precisa planejar, precisa ter olhar no futuro. Mas o único dia que você tem para viver é o hoje. E como dizem por aí, todo mundo que já está virando clichê já no meio do pessoal, o hoje é o dia mais importante da sua vida, por isso que ele se chama presente, né? Meus amores, hoje eu não fiz a live ontem, né? Falando nisso, vou mandar aqui para a turma, né? E vamos ver quem é que está online. Vamos ver quem é que vai poder assistir, né? Ontem eu não fiz a live por uma questão bastante simples, né? Eu não sei se vocês viram. Depois eu vou postar mais algumas imagens para vocês, mas ontem eu fui convidado, né? Eu e o meu esposo, a gente foi convidado para ir para o meio do mato. E a gente foi para o meio do mato ontem. Fizemos um churrasco. A gente mora aqui, gente. Morar em Curitiba tem um benefício maravilhoso. A gente mora no lugar onde existe a maior faixa preservada, intacta de Mata Atlântica do Brasil. Então tem cachoeira, tem muita mata, tem muito contato com a natureza e com as nossas possibilidades de se conectar com os nossos elementais. Então a gente, lógico que a gente não ia perder uma oportunidade dessa, a gente se jogou e fomos para o meio do mato, né? Encontramos uma cachoeira maravilhosa que há muitos anos eu não visitava e estamos hoje aqui com vocês, né? Para poder conversar. Como eu havia falado para vocês anteontem, o domingo e a segunda-feira, a partir da semana que vem, o domingo e a segunda-feira vão ser especificamente o dia do detox digital do Alfredo, tá bom? Então a gente vai construir processos para que a gente possa ter esse momento, entendeu? De detox digital mesmo. Um momento onde eu vou cuidar só da minha casa, de mim, do meu esposo, dos orixás, dos elementais, das energias, e que não dá para estar presente assim como eu tô sempre, todos os dias no digital com vocês. Eu tô até, aliás, inclusive essa nossa série de lives aqui é para eu também poder voltar, porque eu fiquei um bom tempo sem fazer lives com vocês, né? Então, é o seguinte, hoje o nosso assunto é compulsão alimentar. Gente, vocês têm noção do que é compulsão alimentar? Tem muita gente, essa história que a gente faz de... Essa coisa que a gente faz de auto-julgamento a respeito da compulsão alimentar e de muitas outras coisas que a gente tem, né? O ser humano ele tem naturalmente um processo de auto-julgamento que constrói para nós mesmos aquela coisa de você tem um vício, às vezes um costume recorrente, e isso acaba fazendo com que você acredite que você tem realmente uma compulsão, uma doença, um problema, e na maioria das vezes não tem nada a ver com isso. Não procede essa questão, tá? Então vamos lá. O que é compulsão alimentar de acordo com a ciência? Tá? De acordo com a ciência, a compulsão alimentar ela é um distúrbio, tá? Caracterizado pela ingestão exagerada de alimentos de uma vez só. Você senta e você não consegue comer para se alimentar. Você come para você come por você e por mais pessoas.
Mas isso, se você faz assim, ó, ai, Alfredo, mas eu faço isso sempre que tem uma comida que eu gosto. Isso não é compulsão alimentar, gente. Compulsão alimentar é a necessidade de comer, não importa o que seja. Entendeu? Por quê? Porque você quer ocupar um vazio. Você precisa. Normalmente, quem tem compulsão alimentar, a gente já vai entrar nesse processo já. Olha que interessante. Normalmente, quem tem compulsão alimentar não é quem gosta de comer muito. Não é isso. Tá? Até porque quem tem compulsão alimentar nem sempre. Aliás, quem tem compulsão alimentar normalmente sofre de problemas digestivos também por causa dessa compulsão alimentar. Tá? Ou sofre de prisão de ventre e tem abdômen dilatado justamente por causa da prisão de ventre, ou tem diarreia constante, enfim, tem uma série de fatores e sintomas. Mas você comer demais aquela comida que você gosta muito, você foi convidado para uma feijoada, você passou dos limites, igual a gente de vez em quando passa dos limites um pouquinho com álcool, etc e tal, isso não significa compulsão alimentar. Compulsão alimentar é você comer demais no café da manhã, comer demais no almoço, comer demais no lanche, comer demais na janta, entendeu? Quem tem compulsão alimentar, o lanche de quem tem compulsão alimentar normalmente vale por uma alimentação de 2, 3 dias, tá? Então é muito importante a gente perceber isso. A compulsão alimentar é quando você passa do limite de uma maneira que nos mostra, para nós técnicos, para nós que estamos aqui para cuidar de você, tá? A compulsão alimentar é quando você se alimenta de uma forma que nos mostra que você quer desesperadamente e inconsciente ocupar um vazio, ocupar uma lacuna, preencher um vácuo deixado por alguma situação, por algum momento da tua vida que te provoca medo, medo e medo. Tá? A compulsão alimentar, ela tem muito a ver com ansiedade, como a maioria das obesidades, né? Ela é provocada normalmente por essa questão da ansiedade, porque a ansiedade é filha do medo também, gente, tá? Na Cabala, nós temos um costume de falar que na Cabala, na tradição hermética também, tá? Que todos os males, inclusive o ódio, é provocado pelo medo. O ódio não é o oposto do amor necessariamente, mas ele é filho do medo. O medo faz com que você tenha ódio, o medo faz com que você tenha ansiedade. O medo é a mãe da maioria dos nossos problemas psicossomáticos. E quando você tem compulsão alimentar, você gera essa necessidade de preenchimento de um vazio, que você não sabe muitas vezes, que você não percebe a existência desse vazio, que você não percebe que você está querendo preencher algum vazio, mas você está ali, o teu corpo inconscientemente, a tua mente inconsciente, tá? Vocês sabem que eu sempre falo que a mente mente para nós, tá? Então a mente, ela quer preencher um vazio que foi criado, e esse vazio normalmente, gente, ele é um poço sem fundo. Os vazios humanos, normalmente, eles são poços sem fundo. Porque você nunca vai preencher esse vazio se você não encontrar a única coisa que pode tampar esse poço, a única coisa que pode realmente preencher esse vazio, que é você mesma. Então, a compulsão alimentar, ela pode gerar uma obesidade mórbida? Pode. Pode. Mas acredite, não são só obesos que sofrem de compulsão alimentar. Você vai ver muitas pessoas que são esquálidas, magérrimas, muito magras e que têm compulsão alimentar. Mas é que, olha que interessante isso, meus amores. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Quando a pessoa é muito magra e ela tem compulsão alimentar, tá? Quando a pessoa é muito magra e ela tem compulsão alimentar, o que acontece? O que ocorre? Ela tem um processo de metabolização muito rápido, muito intenso. E isso também tem a ver com medo. Olha que loucura. Quando a pessoa é magra e ela come... Tem gente que come muito e ainda perde peso. Tá? Tem gente que tem compulsão alimentar e mesmo assim emagrece. Eu fui assim até os 23 anos de idade.
Eu passei por um processo, eu tive um processo depressivo, e quando eu saí desse processo depressivo, eu fiquei com algumas sequelas, algumas delas eu convivo até hoje, já consegui equilibrar na minha vida, já posso dizer que não me prejudica mais, mas eu era esquálido, eu era muito magro, não engordava de jeito nenhum. Eu comia, porque eu queria engordar. Na minha consciência, o que eu queria era engordar. E foi só quando eu descobri esse vazio, esse vácuo que eu queria preencher, que é meu organismo... E lembra que a gente falou nas lives anteriores sobre a reeducação alimentar? Pois é, eu fiz essa reeducação alimentar, mas realmente engordar eu só consegui, de fato, ganhar peso, criar corpo, como a minha mãe costuma falar, né? Quando eu encontrei o motivo que criou, quando eu encontrei exatamente o fator que criou esse vazio na minha vida. Esse vazio inconsciente, esse vácuo sem fundo que fazia com que eu tivesse que comer. Por que o comer, Alfredo? Não é só o comer, gente. Compulsão é uma coisa que pode te acometer por inúmeros outros fatores. Tá? O comprador compulsivo, o bebedor compulsivo. Tá? O alcoolismo é uma das doenças psicossomáticas incuráveis, tá? Mais sérias que nós temos. Por quê? Porque, vamos dizer assim, ó, tudo que é excessivo, tudo que é compulsivo, e compulsivo vem de compulsório. A compulsão, ela vem de compulsório, ou seja, é uma coisa que você faz que você não consegue perceber que você se sente obrigado. É a tua mente que está te forçando a fazer aquilo ali para ocupar um vazio. Vamos falar sobre isso já já, Tatineia. Ótimo, maravilha. Tá? Quando a pessoa não quer comer, não pesa 50 quilos. Então, qual é a idade, a altura dessa pessoa, Tatineia? Tá? Fala para mim qual que é a idade e a altura dessa pessoa. Ela não pesa 50 quilos, ela tem qual altura e qual idade. Tá? Então todos os fatores que acometem isso, eles têm a ver com o medo, e o medo é que vai gerar ou a ansiedade, ou o estresse, ou enfim, e a compulsão vem como um conjunto. A compulsão ela é um conjunto de situações, mas todas essas situações são provocadas pelo medo. Entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, a pessoa não quer comer, isso também pode ser uma compulsão, Tatineia. A pessoa não gosta de comer, isso também pode ser uma compulsão. Natural. Mas normalmente a pessoa que é magra e não engorda, esse vazio que existe é o vazio do não querer aparecer. É o vazio do não querer aparecer. Normalmente o esquálido, a pessoa que é muito magra, ela tem medo de aparecer. Por mais vaidosa, por mais necessidade de reconhecimento. Olha o paradoxo, o antagonismo, né? Uma loucura. Por mais vaidosa que a pessoa seja, por mais necessidade de aparecer que ela tenha, é um bolo tão estranho, mas inconscientemente essa pessoa que é muito magra e come muito, ou a pessoa que é muito magra, normalmente ela tem medo de aparecer, ela quer desaparecer, ela quer sumir. O medo dela é que as pessoas percebam ela. O medo dela é que ela esteja na crista da onda, na ribalta. O medo é que ela esteja na atenção. Aí vamos pegar então o exemplo da Tatineia. Vamos pegar aqui, adoro fazer estudo de caso, meus amores. Gratidão, Tatineia. A pessoa tem 15 anos, 1,68 m e não pesa 50 quilos. Tá? Ou seja, se ela não chega a pesar 50 quilos, vamos arredondar para 50. Essa pessoa tem 50 quilos e 1,68 m. Ela tem o mesmo processo que eu tinha. Eu tenho 1,80 m e eu não passava de 60 quilos. Eu ficava 56, 58, 60, mas eu cheguei a ter 13,7 de IMC. Isso é o IMC de uma pessoa desnutrida. Tá? Só que eu não tinha processo de desnutrição. Eu não tinha. Tá? Não tinha, porque apesar do meu metabolismo ser extremamente acelerado, e é até hoje, tá? Só que hoje em dia o meu metabolismo ele é acelerado porque ele produz, ele tem um trabalho muito intenso e ele continua em equilíbrio comigo. Tá? Mas naquela época que eu não tinha consciência desse meu vazio, então o que acontece? A pessoa que é muito magra, ela tem um vazio que faz com que ela queira estar naquele vazio. Principalmente quem não quer comer. Tá? Vamos lá, vamos pegar o exemplo da Tatineia que a Tatineia trouxe para nós.
Quando a pessoa não quer comer, por quê? Porque ela quer manter esse vazio. Aí ela usa a desculpa de que, é porque eu tenho medo de ficar gorda, aí eu não quero não sei o quê, aí qualquer pegadinha que ela já pega, que ela já sente mais fofinha, ela já fica se achando, a pessoa já fica achando que tá gorda. Mas não é a gordura em si, não é a obesidade em si que provoca o medo. É algo inconsciente. Quando eu coloco, sempre que eu falo inconsciente, eu ponho aqui atrás, gente. Por quê? Porque aqui atrás é a sede dos nossos recalques. A gente pegou um costume muito grande de falar que gente recalcada é gente amarga, gente que fala mal dos outros. Não. Recalque é um termo psicológico, tá? É um termo que a gente usa em psicologia, em psicanálise, em psicologia analítica, em psicoterapia, que fala sobre aquilo que está inconsciente, que normalmente é gerado por memórias genéticas, memórias hereditárias que a gente traz no nosso cromossomo, tá? Memórias de primeira, segunda e terceira infância, entendeu? Memórias de primeira, segunda e terceira infância. E, enfim, coisas que às vezes são traumas, são situações de criação, de educação, de processo de convívio social, de relacionamentos sociais, que recalcam, ou seja, que vão direto para o nosso subconsciente, ficam lá e depois vão para o inconsciente. É aquela história. É um documento importante que foi para o arquivo morto, mas ele não deixou de ser importante. Tá? Então, qual que é? Vamos lá, Tatineia. Isso mesmo, vai me passando informação conforme eu vou falando que eu vou te ajudando, Tatineia. Vamos lá, então. A pessoa tem 1,68 m, 15 anos e não consegue chegar aos 50 quilos. Essa pessoa, Tatineia, ela tem o mesmo sonho que eu. Ter corpo. Nossa senhora, gente, eu não tirava a camiseta na praia, eu não usava sunga. Até porque se eu usar sunga, era uma piada, porque se eu... se eu fosse de sunga para a praia, gente... Aí eu aprendi a nadar no mar. Eu não aprendi a nadar, depois é que eu fui fazer academia de natação. Mas eu aprendi a nadar no mar. E eu aprendi a nadar de bermuda. Porque eu não tirava a camiseta, eu não ia para a praia de sunga, porque se eu fosse para a praia de sunga, na hora que eu mergulhasse, a minha sunga ficava para trás, porque o meu corpo não segurava a sunga. Entendeu? Então, assim, as minhas calças, eu usava calça, não me lembro o tamanho que tinha que comprar, mas eu tinha que comprar calça tamanho tal, porque senão as minhas pernas eram muito grandes, eu sempre fui muito alto. Eu já, com 15 anos, eu já tinha 1,80 m, gente. Tá? Eu tenho 1,81 m desde os 15 anos de idade. E aí o que aconteceu? Eu e a maioria das pessoas que tem esse medo, essa necessidade de desaparecer, tá? E aí é onde está a grande questão. Tá? É a necessidade de não aparecer. É a necessidade inconsciente de que as pessoas não me percebam, não me notem, que o mundo não note a minha presença. E isso entra em paradoxo, muitas vezes, com a nossa necessidade límbica, nossa necessidade emocional de pertencimento, de socialização, de manada, a coisa do grupo que o ser humano tem naturalmente. Então, essa necessidade de sumir, de desaparecer, de não ser notado, de não ser percebido, ela se choca com um paradoxo que é a nossa necessidade de grupo. Então, isso intensifica ainda mais. E aí o que acontece? Como eu já falei aqui muitas vezes para vocês, tem pessoas que a ansiedade faz comer, a ansiedade, a raiva, enfim, as emoções loucas, fazem a pessoa comer mais. Outras pessoas que fazem esse mesmo processo emocional, elas fecham a boca, elas não conseguem comer, elas perdem a fome. Entendeu? E acreditem, meus amores, o fato da pessoa ficar 2 dias sem comer, por exemplo, não sinto fome, não quero comer, não tenho vontade de comer, não tem problema. Olha que coisa louca, meus amores. Não é esse o motivo que produz a magreza dela. Viu, Tatineia? Não precisa se preocupar, porque não é esse o motivo que produz a magreza dela. É o metabolismo extremamente acelerado dela que pode fazer isso. Tá? Às vezes algum tipo de problema glandular que pode estar gerando isso. Tá? Acho que talvez seja importante, eu sempre falo isso. Quando a pessoa é muito magra, faz esse tipo de processo que essa pessoa que você está trazendo aqui para nós faz. É importante, em primeiro lugar de tudo, exame de hipertiroidismo, tá? Exame de tiroide, porque se ela for se ela tiver hipertiroidismo, ela pode estar precisando de tratamento. Hipertiroidismo é exatamente isso.
A pessoa não consegue engordar. E aí, como eu sempre falo, tem a questão dos medos que são ainda maiores, porque quando se trata da tireoide, aí vem a questão, a tireoide ela está diretamente ligada ao nosso chakra da comunicação, nosso chakra laríngeo. Então, se você tem hipertireoidismo, se você não engorda porque você tem hipertireoidismo, o que isso acarreta? Acarreta um cuidado maior, por quê? Porque esse medo, esse desejo de desaparecer está atingindo a tua tireoide. E se a tua tireoide está doente, no sentido de querer desaparecer, ou seja, hipertireoidismo, você produz hormônio demais, tá? A tireoide ela fica edemaciada, ela cresce mais e ela produz hormônio demais. Tá? E aí, como é o chakra da comunicação, o chakra laríngeo é o chakra da comunicação, já fez todos os exames e não tem nada. Ótimo. Tá? Deixa só eu terminar então para o pessoal poder entender. Como é o chakra da comunicação, então essa pessoa também tem dificuldades com a verdade, tem dificuldade com a comunicação, tem dificuldade com aquilo que a expõe, porque a nossa voz é o que nos expõe. Então, se você já tem todos os exames, tudo certinho, e é importante que você tenha levado ela numa nutróloga, tá? Aliás, assim, eu voltei para a faculdade, voltei agora esse ano para a faculdade, tá? Para poder ter uma titulação que possa me dar a oportunidade depois de eu fazer uma pós em nutrição, tá? Não vou virar nutrólogo, porque nutrólogo é médico, é aquele que fez medicina, mas eu quero fazer uma especialização na área de nutrição, não para eu virar nutricionista, não é essa a minha intenção, vou continuar terapeuta, mas por quê? Porque eu amo os cuidados que eu tenho, os cuidados que eu promovo para as pessoas no sentido da alimentação, porque a minha vida mudou de acordo com a minha alimentação. A minha vida mudou quando eu me compreendi e compreendi o meu lado emocional ligado à minha alimentação. Então agora qual que é o processo então, Tatineia? É nós nos aprofundarmos e encontrarmos, através das ferramentas que são necessárias, as ferramentas que tem disponíveis, nós encontrarmos exatamente o motivo. Qual é o vácuo? Qual é o gap, como o pessoal fala, né? Qual é o espaço vazio que ela quer permanecer ali? Quando você encontra, já falei isso nas lives anteriores, quando você encontra o motivo, tá? Porque todo o resto, a magreza dela é um sintoma. A vontade de não comer é um sintoma. Ah, mas eu estava explicando por que não tem problema ela ficar 2 dias sem comer, né? Então, quando nós vivíamos nas cavernas, quando lá atrás nós vivíamos nas cavernas, tá? A gente não comia todo dia. Nós não comíamos todos os dias. E nós tínhamos um corpo normal. Se é que o normal existe, mas enfim, nós tínhamos um corpo normal. Entendeu? E a maioria desses nossos medos recalcados que existem, eles estão ligados com os nossos recalques psicológicos, que também vêm de lá muitas vezes. Então vamos prestar atenção, vamos perceber. Naquele tempo, a gente não comia todo dia. Por isso que o jejum intermitente ele foi criado baseado nesse processo, nesse princípio de que nós não comíamos todos os dias. A gente comia uma vez por semana, a gente coletava. Então, como a gente era coletor, passava por um negócio de fruta, comia fruta. Mas comer a fruta não é se alimentar, é continuar nutrindo. Nutrir o teu corpo não tem a ver necessariamente com se alimentar. Tô brincando, tem sim. Tá? Então, vamos lá. O processo dela qual é? Terapia é legal, terapia é importante, mas se o terapeuta não estiver indo lá a fundo para encontrar qual é o gap, qual é o vazio que produz nela esse medo, essa necessidade de desaparecimento, de não ser notada, tá? Ele não vai conseguir produzir um resultado satisfatório. E ele vai ficar com ela por anos, às vezes. O que é necessário fazer? Muitas vezes é necessário um aprofundamento mais forte, mais sério. Há mais de 1 ano ela faz terapia e o terapeuta ainda não conseguiu encontrar, porque é um recalque muito profundo. Se ele estiver utilizando as ferramentas potentes o suficiente, é porque é um recalque ainda mais profundo. Então o que às vezes é necessário? Muitas vezes é necessário um processo de hipnose, tá? Para que a gente possa ir até lá sem que a pessoa perceba. Então o que faz? As metáforas e os aforismos que a gente utiliza, que eu vou falar de mim, não posso falar pelos outros, né? Vou falar de mim. Os aforismos e as metáforas que eu utilizo para ferramentar
o meu processo, o processo de hipnose que eu aplico, eles fazem com que a pessoa naturalmente vá abrindo essas gavetas do recalque, abrindo essas gavetas. O recalque ele é o arquivo morto. Tá? Então a pessoa vai abrindo, sem perceber, a pessoa vai abrindo essas gavetas do recalque. Tá? Lembra que eu falei da minha cliente que eu estou atendendo? Que a gente levou 5 sessões para descobrir onde estava, qual era o ponto. Na 6ª sessão que aconteceu, nós descobrimos o dia, e exatamente o dia e a hora que aconteceu o processo de engorda dela. E a partir de agora, a gente vai começar a processar a energia para a eliminação da gordura visceral abdominal dela. Então é necessário que se utilize hipnose, é necessário que se utilize muitas vezes terapia com dança, terapia com expressão corporal, é necessário que se faça e que se tenha uma análise, uma anamnese profunda e intensa, muitas vezes na própria conversa. Porque às vezes você está, olha que interessante isso, muitas vezes você está batendo papo com o teu cliente, tá? E tudo, meus amores, tudo o que vocês falam para mim, seja a coisa mais pueril, a piada mais engraçada, mais divertida, seja o gole de Coca-Cola ou de cerveja que você tome perto de mim, ou que você, qualquer coisa que você faz na tua vida, é uma demonstração daquilo que você é para quem está te analisando. Às vezes tem amigos meus que até falam assim: Alfredo, para de me analisar. Eu falo assim, gente, eu não estou terapeuta, eu sou terapeuta. Então tudo que as pessoas fazem à minha volta, eu tento buscar, principalmente quando é alguma coisa que me faz olhar para a pessoa com mais atenção. Então eu vou buscar primeiro dentro de mim, para ver se aquilo que a pessoa falou é uma percepção ou um julgamento. E aí quando eu vejo que não é um julgamento, que é uma percepção, então eu estou percebendo, então eu começo a perceber o porquê a pessoa falou aquilo para mim. Por que a pessoa falou aquela bobagem, aquela asneira, aquilo, enfim, seja lá o que quer que tenha sido. E normalmente tem a ver com os seus medos escondidos, normalmente tem a ver. Então assim, você pode conhecer a pessoa mais maravilhosa do mundo, mais extraordinária do mundo, se ela sofre de obesidade, mas você... Nossa, mas o fulano, ele é obeso, ele é gordo, mas ele tem uma... Todo gordo, gente, todo gordo é uma pessoa extraordinária. Dificilmente você vai encontrar um gordo que seja uma pessoa má. Entendeu? Todo gordo é uma pessoa extraordinária. Por quê? Porque ele compensa. E não adianta, meus amores, o nível de medo, tanto o medo que traz a esqualidez quanto o medo que traz a obesidade, são medos muito profundos. E sempre é o medo. Obesidade e magreza são fatores psicossomáticos muito sérios que podem acarretar muitos outros problemas. Então o que a gente faz? A gente vai, seja através da hipnose, seja através de várias, inúmeras ferramentas, e prestando atenção à linguagem corporal, ao biomagnetismo, para que eu consiga fazer com que a pessoa traga à tona. Muitas vezes ela traz à tona, mas ela não percebe, somente eu percebo. Entendeu? E pode ser o que aconteceu com a terapeuta da menina, Tatineia, que talvez a terapeuta já tenha percebido, só que não conseguiu encontrar ainda espaço para poder trabalhar nela a questão da liberação. Entendeu? O que eu normalmente faço? Quando eu percebo que esse gap, que esse espaço, que esse medo está ali presente, ela já trouxe para mim, eu já percebi, se for uma pessoa com uma cabeça... Anderson, são lindos. Se tem uma cabeça mais aberta aparentemente, que consegue receber e perceber e compreender melhor as coisas, então eu paro e jogo no colo da pessoa. Olha que interessante que você trouxe para mim. A patati, a patatá, perererinho e perererá. E a pessoa dá aquele choque. Porque quando você faz isso e você dá aquele choque, o inconsciente da pessoa percebe que a gaveta estava aberta. E naquele momento você provoca uma ruptura. Isso é bioneuroemoção, meus amores. Você precisa provocar rupturas. Você precisa quebrar padrões. E no momento em que você joga no colo da pessoa, por mais que a pessoa não se assuste, mas o inconsciente toma um choque. E ali acontece a ruptura. No momento da ruptura você consegue começar a entrar, aí sim você consegue entrar
com o processo de... Não é tratamento, é de reeducação, reprogramação. Tá? Por isso que eu criei a bioneurotranscendência, meus amores. É um processo que eu uso, que por enquanto somente o Alfredo utiliza, entendeu? Não estou ainda na fase ainda de ensinar, de dar curso de bioneurotranscendência, porque é um processo terapêutico que é muito profundo, que não pode ser invasivo, porque quando o terapeuta se toca... Qual que é o medo de muitos terapeutas? Que eles tratam a pessoa por anos a fio e não conseguem chegar onde precisava chegar. Porque eles têm medo de ser invasivos. Eu não tenho medo de ser invasivo. Eu não sou. Ah, Alfredo, mas você acabou de falar que você dá um choque e isso não é ser invasivo? Não, meus amores. Ser invasivo é você ir além do limite da pessoa que a pessoa impôs para você. É você arrebentar as barreiras da pessoa com uma marreta. Esse processo que eu faço, ele não arrebenta, ele não quebra. Ele não vai de peito nas barreiras da pessoa. Por quê? Porque a pessoa já me trouxe. Ainda que inconscientemente, ela já me trouxe o motivo. Então, quando ela já me trouxe o motivo, ela já deixou a porta aberta para eu entrar. Então, eu só entro. A única coisa que vai se surpreender muitas vezes pode ser o consciente dela, e aí ela vai se assustar, ela pode até se sentir invadida em primeiro plano, mas depois ela vai dar sequência. Ela vai executar o plano. Mas o importante é eu produzir essa ruptura. Naquele momento, eu produzo essa ruptura. Vou usar de novo o exemplo da minha cliente. Foi no dia tal, exatamente na hora tal, e aí aconteceu um surto, apagou, ficou no piloto automático por 15 dias. 15 dias depois, ela literalmente acordou. Porque aí ela deitou para tirar um cochilo à tarde e ela literalmente acordou. Quando ela acordou 15 dias antes. Achando que ela ainda tinha que buscar os filhos, achando que ela ainda tinha que fazer as coisas que ela estava fazendo 15 dias antes. Ela ficou 15 dias no... Naquele dia, naquela hora exata daquele ano, ela começou a produzir gordura visceral e abdominal para a autoproteção. E ela engordou 35 quilos. Alfredo, quanto que ela já eliminou em 6 sessões? 2,5 kg. 6 sessões são 3 semanas. Tá bom? 6 sessões são... A gente faz 2 sessões por semana. Então 6 sessões são 3 semanas. 2,5 kg. Ela já eliminou. Por quê? Porque o corpo... E agora a eliminação vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque o corpo dela se deu conta. Eu produzi a ruptura. Eu cheguei para ela e eu disse, olhando nos olhos dela, eu disse: você começou a engordar nesse dia, nessa hora, quando isso aconteceu. Pá! Quebrei. Quebrei o padrão. Não meti os pés na porta. Eu quebrei o padrão. O padrão que o corpo dela tinha criado, e o corpo dela teve tempo, porque o corpo dela apagou, entrou no automático e criou um novo padrão. Teve 15 dias para consolidar esse padrão. E ela entrou nesse padrão. Então esse é o grande processo que a gente precisa produzir. É o processo de fazer com que a pessoa entre na consciência, aceite, porque não adianta você saber daquilo e você negar. Você precisa conseguir que a pessoa aceite, reconheça, perceba, ok, eu tenho isso. Porque, meus amores, o medo e o recalque, ele não vai desaparecer. Ele vai continuar lá. O medo e o recalque vai continuar lá. O que nós fazemos é aprender a conviver com eles e aí depois guardá-los no nosso baúzinho, como o Anderson Júlio, que está aqui com a gente, costuma dizer, guardá-los lá no porão escuro, mas a gente já sabe que está lá. E, aliás, esses recalques e o nosso inconsciente é o nosso porão escuro. Então você sabe o que tem lá no teu porão escuro, mas você sabe que você colocou o cadeado lá, porque aí agora eu posso colocar, porque eu conheço, eu sei o que tem guardado lá, então eu coloco o cadeado, eu fecho, eu guardo a chave em lugar seguro, porque aquilo lá não é que eu não quero que esteja comigo, não, eu sei que aquilo faz parte de mim, mas isso não me atinge, não me prejudica mais. Entendeu? Nájila, você engordou 30 quilos na pandemia, mas não teve nenhum trauma. Acredite, Nájila, a questão não é o trauma. A questão é o processo de ansiedade, são vários outros processos, mas sim, sempre será psicossomático.
sempre será psicossomático. Processo de gordura ou de magreza em quase todas as doenças existentes, como a gente já conversou nas outras lives, são psicossomáticos. São fatores. Ou foi o teu estresse, ou foi o medo de não ganhar dinheiro, o medo de não faturar, o medo de não pagar as contas, o próprio medo de contrair o Covid. Tudo isso produz nas pessoas um nível de engorda. Primeiro ano de pandemia eu engordei 12 quilos. Primeiro ano de pandemia eu engordei 12 quilos. 12, meus amores. E aí eu falei, opa, que é isso? Tô com medo de contrair alguma coisa, aí eu comecei a procurar em mim mesmo. Afinal de contas, se eu trabalho com as ferramentas, eu preciso ser as ferramentas. Eu primeiro a usar a bioneurotranscendência sou eu. E eu fui, aí o meu medo não era de contrair, o meu medo era de não conseguir manter minhas contas em dia. E acreditem, meus amores, o primeiro ano de pandemia foi o ano que eu mais faturei. Ai, que show. Minha receita no primeiro ano de pandemia foi a melhor. Como terapeuta. Tá? Segundo ano de pandemia eu já estava sem aquele medo, aí mudou tudo, porque aí mudou inclusive o fato de que eu saí do interior de São Paulo, vim morar em Curitiba, vim morar na capital do Paraná. Sabe? Minhas oportunidades, minhas possibilidades se ampliaram muito absurdamente. Mas, acredite, Nájila, 30 quilos durante a pandemia, acredite, tem a ver não com trauma, mas com o medo inconsciente de alguma coisa. Tá? Estou colocando os medos que eu acreditava que estavam em mim, que era o medo de contrair a doença, o medo de não dar conta das contas da casa, o medo de não dar conta de ser quem eu sou. Mas sempre está atrelado ao medo. Tá? Na Cabala nós costumamos dizer, os cabalistas, né, os grandes cabalistas costumam dizer que o medo é a mãe dos fracassos, ao passo que o amor é aquilo que te dá coragem. Entendeu? Então, mas a ansiedade ela é só um sintoma do teu medo. Você precisa encontrar o medo e quando ele surgiu, com data e hora. Olha que interessante. A bioneuroemoção ela nos pede para que a gente encontre a data e a hora exatas. No momento em que esse medo surgiu, em que esse medo veio à tona, quando você faz essa percepção, você quebra. Aí você quebra o padrão e aí o teu corpo naturalmente começa a eliminar. Tá? E não é eliminar, ai gente, eu vou ter que parar de comer isso, eu vou ter que fazer dieta low carb, Não. Não. Educação alimentar, reeducação metabólica não tem a ver com parar de comer isso ou comer só aquilo. Não tem. Você precisa fazer teu corpo entender do que ele precisa, do que ele não precisa, ou melhor, você precisa entender o que o teu corpo precisa, porque o teu corpo sabe o que ele precisa. Mas ansiedade, estresse, depressão, gente, não são... Gente, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês entendam, nada do que eu falo aqui é para impedir vocês de procurarem um médico. Aliás, ontem, lá no meio do mato, a gente estava conversando justamente sobre isso. Nada do que o Alfredo fala aqui para vocês, tá? Eu não sou fanático do matinho, do óleo essencial, do floral. Eu não sou aquela pessoa que vai procurar se curar de alguma coisa somente com florais. Se eu tiver acometido de alguma coisa e eu acreditar que e eu descobrir que aquilo pode ser mais sério, eu vou sim procurar um médico alopata. Por quê? Porque a medicina é aquilo que é responsável por diagnóstico. Então quer dizer que eu vou ficar... Então, vamos perceber isso. A gente já falou sobre cirurgia bariátrica, eu não vou falar sobre questões cirúrgicas hoje. Tá? Mas vamos lá, vamos entender isso. Tá? Agora, o porquê que o Alfredo está há 20 anos sem precisar de médico, a não ser em casos de urgência e emergência? Né? Torci meu pé, cortei meu dedo, e blá, 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 blá. Por quê? Porque eu produzo a prevenção. Eu cuido da minha imunidade para que ela esteja sempre alta. Eu cuido da minha fabricação de hemácias. Eu cuido através do quê? Aí sim, chazinho, fitoterapia, fitoenergética, florais, aromaterapia, acupuntura, moxaterapia, auto-hipnose. Entendeu? Meditação diária, mentira, porque acho que tem uns 2 meses que eu não estou conseguindo fazer minha hora de meditação, gente.
Tem alguns meses que eu não estou conseguindo fazer minha meditação diária, mas é um fator preponderante para evitar. Porque a medicina alopática, ela se tornou uma medicina de cura. Por quê? Porque nós começamos a nos acostumar a não prevenir. Por quê? Porque a gente acha que prevenir doença é ficar tomando remédio todo dia, de noite. Não é isso. Prevenir doenças é evoluir com a saúde. É eu garantir a minha saúde integral. E como é que eu garanto minha saúde integral? Reduz a quantidade de café. Alfredo, eu sou apaixonado por café. Não estou falando para você parar de tomar café. Café é uma delícia. Eu não gosto de café, mas eu tomo. É sério, gente. Eu não gosto de café. Vou dizer, ai, que vontade de tomar café. Você nunca vai me ver falando isso. Tá? Mas eu tomo café. Tomo chá. Mas aí é que tá. Eu tomo café, eu tomo chá. Eu tomo meio litro. Já ensinei vocês como é que faz. Volta lá e assiste. Tá? Eu tomo meio litro de água, com ou sem limão, assim que eu acordo, para hidratar meu corpo, para limpar as toxinas. Eu cuido da minha alimentação, quantidade e qualidade, cor. Já falei para vocês, quanto mais pro marrom e pro bege, quanto mais pro nude, quanto mais para a neutralidade da cor o teu prato estiver, menos bem ele vai te fazer. Não quer dizer que não vai ter nutriente, não vai ter proteína, mas para que você tenha uma alimentação plena, ele tem que ser um prato colorido, com variabilidade de cores. Tá? É importante isso. Tatineia, se você quiser marcar uma avaliação comigo, você pode me chamar no direct, tá? Que a gente pode marcar uma avaliação. Eu posso fazer uma avaliação para você. Não tem problema. Tá bom? A gente conversa no direct e a gente faz uma avaliação, porque isso é bem interessante. É um processo bastante interessante. Tá? Então, assim, a alimentação. Tá? A gente precisa aprender a parar de... Eu sempre falo para todo mundo, eu parei de comer tem mais de 20 anos. Mentira, tem 20 anos que eu comecei a parar de comer. Eu parei de comer, gente. Eu aprendi a me alimentar. E não é só enfiar... Ai, meu prato tá colorido. Come em 5 minutos. Não, isso não é se alimentar. Isso é pegar um funil e enfiar e chuchar. Não. É você olhar para aquilo ali, primeira coisa, a energia que você põe naquele prato. Sabe? Eu olho para uma salada e eu percebo a energia. Não é uma coisa que lá eu tenho que parar para fazer uma oração. Ok, se você quer fazer uma oração, faça à vontade, fique à vontade. Mas perceba nessa oração, ou não quero orar, ok, sem problema. Então perceba, quando você olha para o teu prato, perceba quantas pessoas estão envolvidas naquele teu prato de comida. Não é só a pessoa que cozinhou, é a pessoa que plantou, a pessoa que colheu, a pessoa que processou, a pessoa que matou a vaca, ou que pescou o peixe, ou que torceu o pescoço da galinha. A pessoa que... Toda a linha de produção que levou aquele prato à tua mesa. Valorize, perceba, agradeça. Observa a folhinha verde, o tomate. Por que a folhinha é verde? Por que o tomate é vermelho? Por que o feijão é daquela cor? O que tem no feijão? O que tem no tomate? O que tem no arroz? Ou no macarrão? O que tem na proteína que você vai comer? Gordura, gente, não mata ninguém. Gordura é saudável, sim. Aliás, a gordura é o alimento das células, pelo amor de Deus. Gente, parem com isso. Colesterol é o melhor amigo do homem. Não entre nesse vício, dessa coisa de... Ai, mas eu tenho muito colesterol ruim. Colesterol. Observem aquilo ali como algo que vai te fazer bem. Não é... Ai, eu tenho que comer rápido porque eu tenho que voltar para o trabalho. Ai, porque eu tenho que... Não. Para. É preferível que você não coma. É sério. Aí eu tenho 10 minutos para almoçar, ir no banheiro e voltar para o trabalho. Não vá. Vai só no banheiro. Vá só no banheiro. Tome um chá, tome um suco, tome uma garrafa d'água. Aí, tá vendo, Larissa? Ó, exemplo maravilhoso, Larissa. Tá? A Larissa não estava obesa, ela estava um pouquinho acima do peso, mas ela não estava se sentindo bem. O que a Larissa fez?
Simplesmente ela fez reeducação alimentar. Ela planificou, ela planejou como é que ela queria viver. Aliás, a Larissa, eu tô precisando fazer uma live com você qualquer dia de novo. Tô precisando fazer uma Alvorada das Deusas com você pra gente conversar. Mas não vai precisar, acho que não vai precisar ser a Alvorada das Deusas, não. Fala nisso, gente. Tá? E aí vocês pensam assim, dinheiro está separado de saúde, e saúde está separada de amor, nada está separado. Está tudo de mão dada. Se você quer separar uma coisa da outra, você vai se lascar. Nada está separado. Já dizia um velho deitado, tá? Já dizia um velho deitado. Se você tenta separar a tua vida em partições, uma delas sempre vai estar no fracasso, pelo menos. Tudo é o todo é tudo. O universo é assim, meus amores. Então, se você olha para o teu prato e você enfia ele goela abaixo, ele não vai ser o melhor para você. Ele não vai ser nutritivo para você. Observa isso. Percebe isso. Sabe? Eu quero marcar essa live com a Larissa para fazer estudo de caso com a Larissa. Tá, Larissa? Você topa? Por quê, gente? Porque a Larissa é uma pessoa que cresceu de um jeito extraordinário e construiu a vida dela de um jeito mais extraordinário ainda. E a Larissa é o maior exemplo que eu vou usar aqui, que eu vou trazer aqui para vocês para fazer estudo de caso. Por quê? Porque ela conseguiu o corpo que ela queria, a receita financeira que ela queria, que eu acredito que ela quer mais agora, com certeza, mas ela soube construir. E eu quero trazer isso para vocês através dela, porque eu acho importante isso. Larissa é uma grande amiga minha lá de Rio Preto. Não, nunca tratei a Larissa, gente, mas eu acho que é importante. É importante a gente fazer esse estudo de caso para que vocês possam perceber o quanto isso é importante. Tá? E eu vou trazer, conforme eu for podendo, que as pessoas vão autorizando. Gente, eu não posto depoimento. Eu tenho alguns depoimentos lá nos meus destaques, mas assim, ó, eu não sou de ficar postando depoimento. Ai, mas o marketing digital fala que tem que fazer. Eu não tenho que nada. Se você falar que eu sou obrigado a fazer alguma coisa, eu vou mandar você para casa do Chimbil. Eu não sou obrigado a nada. Eu vou fazer aquilo que faz sentido para mim. E se os meus clientes, os meus pacientes, eles não querem aparecer, eles não querem dar a cara, eu vou respeitar. Entendeu? Mas eu tenho sim, tenho clientes, tenho amigos, como a Larissa, por exemplo, que acabou de topar aqui. Vamos marcar então, Larissa, tá? Que não tem problema em falar. Mas por quê? Essas pessoas são as pessoas que já estão no nível de consciência diferenciado. Então eu trago pessoal de Access, pessoal que já está no nível de consciência mais liberal, tá? E aliás, por que eu estou falando isso? Que tudo é o todo e o todo é tudo. Vamos lá, por que eu estou falando isso? Porque eu e a minha amiga Alice Xavier, tá? A minha amiga bruxa Alice Xavier, estamos com um projeto extraordinário e eu quero convidar você e toda a tua família, tá? Gato, cachorro, papagaio, periquito, a pia da cozinha. Eu quero convidar todo mundo e eu quero que você convide, traga muita gente. Hoje à noite, 20 horas. Nós vamos estar juntos, eu e a Alice, tá? Nós vamos fazer uma super live hoje à noite às 20 horas para explicar para vocês o nosso projeto Liberando o Cofrinho. Tá? O projeto Liberando o Cofrinho é um projeto onde nós vamos preparar vocês essa semana toda, tá? A gente vai ter um monte de coisa legal que a gente vai fazer aqui no Instagram e no Facebook, e acho que vai dar para fazer no YouTube também, tá? Preparando vocês para a semana do Liberando o Cofrinho, que vai ser do dia 14 ao dia 18. Não, Lari, eu te tratei sim, mas eu te tratei... Ai, que bom que você percebeu. Que bom que você percebeu, meu amor. Você é uma linda. É porque assim, quando eu falo assim, eu nunca tratei diretamente, é porque você nunca foi minha cliente, minha paciente, né? Mas lógico, sempre, como é que eu vou ter um amigo que está precisando, um amigo que está ali disponível, e eu não vou colocar sutilmente, discretamente, os meus serviços, as minhas ferramentas ao dispor deles? Sempre foi assim, e você, assim como você também me ajudou muito em muitas outras áreas com o teu conhecimento, Lari. Mas é que é aquela coisa, né? É uma troca mais louca, mais despaventada, tá? Então, meus amores, do dia 14 ao dia 18 vai rolar, tá? O desafio do Liberando o Cofrinho. Vai ser uma super
uma super semana, vão ser 5 dias por grupo de WhatsApp. Nós vamos fazer no grupo de WhatsApp, tá bom? Mas essa semana a gente vai preparar vocês. Então vai ter um monte de coisa. Se você quiser entrar agora, já pode entrar no grupo. O link está na minha bio, tá? Ou na bio da Alice, tá? O link tá lá. Ou nos meus stories também. Eu tô colocando o link nos stories todos os dias para você entrar no grupo do Liberando o Cofrinho. Você vai entrar, a partir de amanhã já, a gente já vai começar a postar coisas gratuitamente lá no grupo do WhatsApp. E aqui no Instagram a gente vai fazer coisas também para o pessoal que já está inscrito, que já entrou lá no grupo, tá bom? Terça, quinta e sábado nós vamos fazer live sobre o Liberando o Cofrinho para vocês, tá? Por quê? Para quê? É para trabalhar área financeira? É para trabalhar área financeira. Mas quando você desbloqueia a área financeira, você não está desbloqueando só a área financeira, meus amores. A ruptura é com tudo. É você descer as tuas barreiras, derrubar as tuas barreiras para tudo. Porque o dinheiro ele é só um sintoma. Eu sempre falo aqui para vocês, dinheiro não é riqueza. Dinheiro é sintoma de riqueza. Um dos vários sintomas de riqueza. Dinheiro não é prosperidade, prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é sintoma, resultado da nossa riqueza, da nossa prosperidade. Olha que delícia! E se você tem uma oportunidade de pegar 2 facilitadores, tá? Moléstias à parte, se você tem a oportunidade de pegar 2 facilitadores como eu e a Alice, bruxona linda, gostosa, maravilhosa, para trabalhar com vocês. A gente vai trabalhar I Ching, vamos trabalhar Cabala, vamos trabalhar Tarô, vamos trabalhar constelação sistêmica. Tudo isso vai ter lá na semana do Liberando o Cofrinho para você poder soltar as amarras. Hoje à noite você vai entender tudo, exatamente como é que fluiu, como é que aconteceu a criação do Liberando o Cofrinho, por que que a consciência e o universo pediram para eu e a Alice fazermos o Liberando o Cofrinho, tá? Vou contar para vocês até o que foi que gerou eu perceber essa consciência e a Alice também. A gente vai contar tudo para vocês. Vulnerabilidade 100%. Tá? Esteja presente hoje às 8 da noite. Ah, Alfredo, mas vai ter um churrasco na minha casa. Foge, vai pro banheiro, finge que tá com diarreia, finge que tá com cólica, bota o fone de ouvido e fica assistindo a gente no banheiro. Ou no quarto, fala que tá com muito sono, que bebeu demais. Enfim. Mas se puder trazer mais gente, traz mais gente. Vai ser muito divertido. Eu e a Alice, a gente é muito louco, a gente se diverte bastante, a gente ri muito. E você é nosso convidado hoje, às 20 horas, para estar conosco, assistindo a nossa live, onde nós vamos explicar o projeto Liberando o Cofrinho. Vem pra cá, tô te esperando. Conto contigo, tá bom? Um grande beijo. Ó, e se quiser, já vai entrando no grupo, meus amores. Não se afrescaleia, não. Entra você no grupo. Lá no grupo a gente tá passando todas as ferramentas para você poder convidar mais gente. Então você entra no grupo, recebe a ferramenta e manda para os teus contatos de WhatsApp, manda para os teus contatos de direct, manda para os teus contatos de Messenger, tá bom? Mas vem, porque essa semana vai ser fodástica. Eu amo você com todo o meu coração, todo o meu carinho, todo o meu amor. Espero que eu tenha sido contribuição na tua vida. Espero que tudo seja maravilhoso. E se fez sentido para você, compartilhe essa live com mais gente. Manda essa live para todo mundo, tá bom? Beijo no teu coração, um excelente domingo, enfim, o pessoal do Japão aí, uma excelente noite de segunda-feira, né? O pessoal do Japão já tá na noite de domingo para segunda já, né, gente? Um beijo no coração de vocês e a gente se vê hoje à noite, hein? Beijo!